Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise, seu programa de análise de conjuntura internacional. Sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube, transmitido pela TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo hoje, além do André Nunes, analista político, que sempre está aqui no programa Análise, também o professor Rames Maluf. Vou cumprimentar primeiro o André. Tudo bem, André? Como vai? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite a você e a TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV no estado do Rio. Muito obrigado. Também vou cumprimentar o professor Rames Maluf, graduado em História das Relações Internacionais pela UERJ, a especialização dele, e mestrado e doutorado em Geografia Humana lá pela USP. Como vai, professor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Cláudio. E tudo bem, André? Tudo bem, um prazer estar com o Rames aqui também, Cláudio. Muito bacana, né, André? Ter convidado sempre é muito bem-vindo. E a gente vai começar o programa de hoje, um programa muito importante, porque estamos diante de eventos históricos, né, em relação à Síria, e não só em relação à Síria, mas também em relação ao próprio Oriente Médio. Eu pergunto a você, André, para a gente iniciar aqui o programa Análises, os recentes acontecimentos na Síria, com a tomada do poder por um grupo de rebeldes e o avanço territorial de Israel pela região toda ali do Oriente Médio, pode ser o despertar de um novo conflito mundial, na sua avaliação? Cláudio, em primeiro lugar, esse termo que é utilizado na mídia do Ocidente coletivo, rebeldes, é um termo, no mínimo, questionável, porque o grupo HTS, o Hayat al-Sham, ele é uma dissidência da Al-Qaeda. Enfim, mas quanto à possibilidade de conflito mundial, eu não acredito, Cláudio, que esses eventos na Síria vão desencadear uma guerra dessa proporção, porque eu tenho dito desde o começo do conflito entre Israel e Palestina, que não é um conflito, é um massacre, tenho dito desde o começo, inclusive aqui no programa, que a Palestina iria acabar sozinha, que os iranianos não iriam entrar diretamente numa guerra contra Israel por causa dos acontecimentos na Palestina, até porque o Irã tem muito receio de uma guerra, um confronto aberto contra os Estados Unidos. Claro que havia alguma colaboração do Irã com os palestinos, logística, com Hamas na questão de colaboração técnica militar, mas eu dizia que não haveria uma intervenção direta do Irã, assim como não houve no caso da Síria. Os russos se retiraram para uma base mais segura no Mediterrâneo, no território sírio, mas na parte do Mediterrâneo. Os russos não tiveram a mesma participação que tiveram durante a Guerra Civil da Síria, e até porque os russos, Cláudio, têm a sua própria guerra nesse momento para travar contra a OTAN e neonazistas ucranianos. Então, o apoio russo não foi tão efetivo quanto nós observamos alguns anos atrás, e o exército sírio se desfez, a sua frente se desfez em apenas 11 dias. 11 dias aí que realmente abalaram o mundo dessa vez na Síria, Cláudio. E esses três países, Irã, Turquia e Rússia, inclusive se reuniram no Catar, com representação também do governo Assad, e resolveram que não haveria intervenção direta, ou seja, não haveria uma salvação para o governo sírio, na República Árabe Síria, governada por Bashar al-Assad, Cláudio. Então, é por esse abandono da Síria, digamos assim, que eu não acredito que esses acontecimentos na Síria irão desencadear um conflito de proporção global, Cláudio. Ô, professor Rames, a gente está vendo, acompanhando pelo menos alguns meses, algumas baixas significativas nas cúpulas das organizações como Hamas, Hezbollah, e agora também esse avanço sobre a Síria, a partir do momento em que o Bashar al-Assad é deposto, né? Inclusive está lá na Rússia. Primeiro, eu pergunto a você, professor, o tamanho desse prejuízo, né, no chamado eixo da resistência, e também como que é possível se reerguer depois dessas baixas que a gente já vem acompanhando há alguns meses. Bem, esses grupos são grupos de resistência e, portanto, eles já têm mecanismos de substituição de lideranças, né, no decurso das ações armadas, né. Então, o fato de terem
terem sido assassinados as lideranças dessas resistências, libanesa e palestina, respectivamente, de certa forma, é esperado no campo de batalha, ainda que o líder da resistência palestina tenha sido assassinado fora do campo de batalha, né? Ele foi assassinado no Irã, né? Que era um país que apoia, né, a resistência palestina. Então, eu creio que nesse sentido existe, claro, digamos assim, existem consequências, é claro, pela perda dessas lideranças. Há um impacto, mas esse impacto não é tão grande. Agora, o maior impacto é realmente a destruição da Síria, porque não foi apenas a queda de um presidente, né, foi a destruição de um Estado nacional. O Estado Nacional sírio hoje não existe mais. Ele está recortado, está sob ocupação de 4 exércitos, né? Tem o exército israelense, o estadunidense, tem o turco e tem esses terroristas, né? Que não são exército, mas são um grupo armado. Então, esses terroristas que tomaram poder, né, em Damasco, eles também vão ter um poder limitado, porque as tropas turcas estão na Síria, que patrocinam esses terroristas, as tropas estadunidenses estão na Síria, e tem ainda os terroristas do YPG, esses grupos que se autodenominam curdos, né, de libertação dos curdos, e eles também estão atuando na Síria, inclusive combatendo o HTS, não para salvar o Estado Nacional Sírio, mas para ter o seu quinhão de terra, né, de território. Então, a Síria hoje está recortada, não há uma autoridade central efetiva. O país, né, que era um importante ponto para a logística, o envio de armas, né, para as resistências, tanto no Líbano quanto na Palestina, não existe mais. Tá? Agora, esse sim vai ser o grande impacto sobre as resistências. Não a perda das suas lideranças, não que as lideranças não sejam importantes. Elas são importantes, elas eram importantes. Né? O Nasrallah era um grande líder libanês, né? A sua popularidade extrapolava a simples fidelidade sectária, né? Inclusive, ele era popular entre as comunidades cristãs, inclusive entre sunitas progressistas, né? Então, o que realmente está impactando é a destruição da Síria. A Síria não existe mais. Eu digo até que a situação da Síria hoje é muito pior do que o Iraque em 2003, porque o Iraque em 2003 ele foi ocupado por uma só potência, que eram os Estados Unidos, e claro, tinham seus aliados, mas esses aliados, os Estados Unidos, estavam subordinados ao comando dos Estados Unidos, eram exércitos nacionais, né? Então os Estados Unidos estavam ocupando um país. Então a resistência ela pôde se concentrar no ataque ao país ocupante, né? Então, o Iraque, de certa forma, ele manteve-se unido, por incrível que pareça, na luta contra a ocupação Yankee. No caso da Síria, não. No caso da Síria, são vários grupos armados, né? Tem os exércitos invasores da Turquia, Estados Unidos e Israel. Então, a situação é muito mais complexa do que a do Iraque em 2003. Então, eu vejo que foi uma grande derrota para o eixo da resistência. E eu realmente acho que isso é uma opinião minha. Em minha opinião, o eixo da resistência não existe mais. Tá? O eixo da resistência ele perdeu a sua efetividade a partir do momento que houve esse corte do apoio logístico pelo desaparecimento do Estado Nacional Sírio. Então, não é uma queda, não é um presidente que caiu, não foi um golpe de Estado. Isso não é um golpe de Estado, isso é destruição do Estado Nacional.
O golpe de Estado foi o que ocorreu lá no Chile. No Chile houve um golpe de Estado, né, o Pinochet, aquele golpe de Estado sangrento, mas o Estado Nacional chileno continuou em pé, a Argentina continuou em pé, o Brasil também, o mal bem, embora houvesse no golpe de 64 a ameaça da divisão do Brasil, mas o Brasil se manteve, o Estado Nacional, a estrutura estatal brasileira se manteve. No caso da Síria, não. No caso da Síria, não há efetividade do poder central de Damasco, né? Então, a tarefa é reconstruir esse Estado Nacional. Essa é a questão agora. André, muito interessante que o professor fala sobre reconstrução, diante de um cenário em que Israel está se aproveitando muito da situação para ocupar mais território. Tem um dado que saiu na imprensa de que em 48 horas Israel conseguiu o dobro do que corresponde à área da faixa de Gaza. E eu te pergunto, como que Israel está conseguindo liderar um avanço tão significativo quando a conversa era de que o Netanyahu estava fraco, abatido, que não tinha muita força e questionado internamente? Essa opinião de que supostamente Netanyahu estava isolado ou encurralado é uma opinião de quem ou estava completamente cego ou era muito otimista. Porque dizia o professor Ramos agora há pouco, Cláudio, que os Estados Unidos, que é o grande aliado de Israel, ocupa parte do território da Síria e, vejam bem, a parte ocupada do território da Síria pelas forças norte-americanas é exatamente onde estão os poços de petróleo. Esses grupos jihadistas que agora tomam conta de grande parte da Síria não têm grandes problemas e grandes contradições em relação aos norte-americanos e aos israelenses. Tanto é que o chefe da segurança de Israel, ou melhor, o chefe da inteligência de Israel, digo, homem forte do Mossad, declarou em uma entrevista recente que não considerava o HTS como inimigo declarado de Israel, da mesma forma que é o Hezbollah, por exemplo, porque o HTS nunca atacou Israel. Vejam que curioso, um grupo de jihadista que nunca atacou Israel e também não promove ataques contra as forças norte-americanas em um país árabe como a Síria. Então, esses grupos jihadistas, Cláudio, que hoje tomam conta da Síria, estão, no mínimo, mancomunados com os Estados Unidos desde a Guerra Civil Síria. Quando não recebem apoio direto, pelo menos a complacência e a permissividade, tanto dos Estados Unidos como Israel. Então, nunca considerei que Netanyahu ou Israel estivessem isolados. Tanto é que, do ano passado até esse ano, até outubro desse ano, de outubro ou setembro a setembro, agora me falha a memória, mas foi o recorde de ajuda financeira dos Estados Unidos a Israel. Quase 18 bilhões de dólares num período de um ano, do ano passado até esse ano. Do final de setembro do ano passado até o final de setembro desse ano, quase 18 bilhões de dólares. Israel recebeu dos Estados Unidos 17,9. Então, como um país desse estaria isolado se tem o apoio incondicional da maior potência bélica do mundo, Cláudio? Lembrando que de 1959 até hoje, os Estados Unidos, e agora vou citar valores corrigidos pela inflação norte-americana, concederam em apoio financeiro, ajuda financeira a Israel, 251 bilhões de dólares. E só no último ano, nesse período de setembro a setembro do ano passado para setembro desse ano, agora já estamos em dezembro, mas é o último dado que nós temos, quase 18 bilhões. É o recorde no período de um ano, Cláudio. Então, a situação, a realidade que se impõe, nos demonstra que Israel não está isolado porque recebe apoio bélico e financeiro da maior potência do mundo, a maior potência imperialista do mundo. E, se você me permite, Cláudio, vamos recordar que o Ministério da Defesa de Israel, agora, em novembro, entre outubro e novembro, declarou que havia mais um pacote de ajuda financeira dos Estados Unidos na casa dos 8,7 bilhões de dólares. Ou seja, somente no ano de 2024, nós vamos encerrar o ano com uma ajuda de mais de 25 bilhões de dólares, um financiamento de mais de 25 bilhões de dólares dos Estados Unidos para Israel. Ou seja, os Estados Unidos
seja com democratas ou republicanos, ao longo da história de Israel, porque eu citei aqui as cifras desde 1959 concedidas a Israel, que já estão na casa das centenas de bilhões de dólares, 251 bilhões de dólares, seja com democratas ou republicanos, os Estados Unidos estão sempre financiando as atrocidades de Israel naquela região do Oriente Médio. Então não há como afirmar que Israel estivesse isolada, Cláudio, na minha opinião, porque tem o apoio da maior potência bélica do mundo, que é os Estados Unidos, e a complacência de países ocidentais. E além do que o professor falou, né, sobre não ser um mero golpe de Estado, não ser uma mera deposição de um presidente, tem um aspecto que a mídia brasileira também não tem abordado com detalhes, e eu peço aos dois que, se puderem, façam uma análise sobre isso, que é a importância dos eventos na Síria para Israel, à medida que a gente está vendo agora se concretizar em parte, pelo menos, aquela ideia da grande Israel. E aí eu pergunto ao André e na sequência ao professor Rames, por que é tão perigoso, seria um risco ao mundo, essa ideia concretizada de um Estado de Israel muito além daquele desenho que a gente já conhece há algumas décadas, André? Cláudio, essa nomenclatura que a grande mídia ocidental utiliza para os que ocuparam e derrubaram a Síria nesse momento, de rebeldes, já representa um risco. Veja bem, a liderança do HTS, Abu Muhammad al-Golani, é um homem que é procurado por terrorismo no próprio Estados Unidos. Há uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça desse cidadão. Ou seja, o HTS, uma dissidência da Al-Qaeda, hoje está tomando poder em Damasco e sendo tratado como grupo rebelde, oposição armada ao governo sírio, por toda a mídia ocidental. Ou seja, veja um risco que isso representa. Agora, Cláudio, sinceramente, em proporções globais, eu diria que Israel realmente é um perigo para a humanidade porque é um Estado colonial guiado por uma ideologia racista, de supremacismo racial, o sionismo. Ou seja, essa ideologia sionista é o nazismo do século XXI. Então, esse é o grande risco que Israel representa para a humanidade. Mais de imediato, claro que Israel também representa um grande perigo para a região do Oriente Médio, porque supremacistas raciais não consideram os diferentes, digamos assim, como seres humanos. Nós já assistimos isso no século XX e vemos se repetir agora com as atrocidades cometidas por Israel contra os palestinos, que não é de agora também, isso vem desde 1948, desde que os britânicos fizeram esse enclave judeu no meio da Palestina. Então, Cláudio, o apoio dos Estados Unidos a Israel, o apoio deliberado, financeiro, bélico, continua permitindo que essas atrocidades ocorram, que Israel avance contra os povos árabes, independente se é na faixa de Gaza, que é o maior presídio a céu aberto do mundo. Israel já sitia a faixa de Gaza há dezenas de anos, é um grande campo de concentração a céu aberto, eu diria, e com esse apoio bélico e financeiro dos Estados Unidos, nós não temos limites para a insanidade, a loucura e as atrocidades promovidas por Israel naquela região, Cláudio. Então, esse é o grande risco, tanto para a humanidade, porque é um regime supremacista, racial, e, é claro, um perigo maior ainda para os povos do Oriente Médio, que estão tão próximos do Estado supremacista de Israel. E é bom lembrar que o perigo não é somente Netanyahu, como diz a grande mídia. Grande parte da população de Israel apoia o Estado supremacista racial sionista. Então, Cláudio, realmente é uma situação catastrófica que pode levar a região para uma situação que não há como nós avaliarmos nesse momento, porque realmente não se pode medir, não há régua para medir a insanidade de supremacistas raciais. O sionismo é o neonazismo do século XXI. Professor Rames, eu também quero uma avaliação sua. Tem uma informação que chegou há pouco de que há agentes do Exército de Defesa, né,
do Estado de Israel, nos subúrbios lá de Damasco. Portanto, assim, adentrando o que é hoje, ou o que é ainda a Síria. A importância dos eventos na Síria para Israel e principalmente o risco que o mundo corre com esse avanço do Estado de Israel sobre o território sírio também. Perdão. É a ideia de que não há nenhum Estado nacional seguro diante da sanha genocida de Israel e Estados Unidos, da sanha imperial desses países. Os Estados Unidos já aniquilaram dezenas de Estados nacionais, é um serial killer de Estados nacionais. A Líbia não existe mais, o Congo não existe mais, Sudão não existe mais, praticamente, Somália não existe mais, o Iraque semi-destruído, Iêmen praticamente semi-destruído, Síria totalmente destruída, o Líbano, um estado disfuncional, Palestina arrasada. Então, os Estados Unidos, o Afeganistão, olha o que era o Afeganistão há 45 anos e olha o que o Afeganistão é hoje. Então, os Estados Unidos não estão agindo como serial killer de nações, ou a Iugoslávia arrasada, e fora a destruição promovida pelos planos econômicos neoliberais impostos pelo FMI, pelo Banco Mundial, que são agências do poder global dos Estados Unidos. Então, Israel representa justamente esse poder do Império Yankee, do Império capitalista neoliberal Yankee. E Israel é o quê? Qual é a ideia de Israel? É a ideia do supremacismo racial, da supremacia racial branca europeia, que é um projeto colonial europeu, certo? E a expansão de Israel é a expansão desse projeto. Deu certo. Então, se Israel der certo, se Israel conseguir expulsar os palestinos, exterminar os palestinos da faixa de Gaza, como estão tentando fazer, e já com certo sucesso, macabro sucesso, isso vai ser aplicado no mundo inteiro, vai ser a régua moral a ser aplicada em todo o planeta. O que as nossas polícias vão fazer aqui contra as comunidades onde vivem trabalhadores e pessoas pobres? O que vai ser feito das comunidades indígenas no Brasil, no interior do Brasil, com suas terras invadidas por grandes latifundiários? Está entendendo? Então é uma licença para matar. É uma licença para matar. Na Líbia, destruída, devastada, foi restabelecida a escravidão. Tem escravidão na Líbia. Pessoas são vendidas e compradas em praça pública. Que a Líbia está muito melhor sem a ditadura sanguinária do Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi que queria criar um banco central africano para desenvolver a África, projetos de irrigação em toda a África. Então, Israel ameaça a toda a humanidade. Esse projeto colonial chamado Israel é uma ameaça a toda a comunidade, a mim, a você, a todos. Todos que não se enquadram nesse arquétipo de supremacia racial branca, anglo-saxã, protestante ou pós-protestante. É isso que está em jogo com Israel. Não estou surpreso que Israel tenha lá seus agentes em Damasco, lá assessorando esses assassinos, estupradores, essa quadrilha que tomou o poder em Damasco. Não são rebeldes, são assassinos, estupradores, canibais, inclusive, canibais. Um deles comeu o coração de um oficial sírio há 10 anos atrás. Isso porque foi filmado. Tá? Não sabíamos o que outros fizeram. Canibais, estupradores, torturadores, assassinos e ladrões, saqueadores. Já estão saqueando o Banco Central sírio, já destruíram os museus sírios, já está sendo vendido. Se você entrar na internet, você vai ver peças do Museu Sírio, como aconteceu com o Iraque, porque eles querem destruir o passado, a história do sudoeste da Ásia, que é marcado pelo pluralismo étnico e religioso, pela convivência e coexistência de vários povos e várias comunidades étnicas e religiosas. Então, Israel é contra tudo isso. Israel é o exclusivismo étnico, é o exclusivismo religioso, é a supremacia racial. Se o Brasil luta contra o racismo, o Brasil, que é um país onde a maioria da população
é descendente de africanos. Se quer realmente combater o racismo, não pode ser conivente, não pode ser cúmplice dos crimes que Israel comete, junto com os Estados Unidos, que é o seu grande mestre. Junto com os Estados Unidos foram o grande mestre dos nazistas. Os nazistas copiavam as leis raciais dos Estados Unidos na sua expansão para o oeste, exterminar lá os índios. E eles estão aplicando isso. Quem são os índios agora? São os sírios agora. Nesse momento são os sírios. Como foram lá no Congo, lá tem 10 milhões lá de mortos no Congo democrático, que os Estados Unidos arrasam lá por uma guerra terceirizada lá no Congo, na África Central, no coração da África Central, com mais de 10 milhões de mortos. Mas, infelizmente, cruelmente, essa guerra genocida do Congo, ela não tem o mesmo peso geopolítico da Palestina ou da Síria, porque a Palestina e a Síria estão muito próximos dos centros de poder. E por isso que a guerra na Palestina e na Síria é que estão definidos, e na Ucrânia, é claro, estão definindo os rumos da humanidade. E não a Guerra do Congo. A Guerra do Congo depende do que ocorre na Síria e na Palestina. Entenderam? Então, por quê? Porque mesmo que um grupo progressista acabe com essa guerra no Congo, ele vai estar cercado por forças imperialistas, se os Estados Unidos continuarem dominando o sudoeste da Ásia, a Ucrânia e por aí vai, né? nesse entorno aí da Eurásia. Professor Ramiz Maalouf, né, historiador, especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ, mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP. Agradeço demais a participação dele especial neste programa. Conto com a participação dele também em outros programas, assim como do André Nunes, analista político, que sempre está conosco aqui. Forte abraço, muita saúde. Foi mais uma edição do Análise. Até a próxima, gente. Valeu, tchau. Tchau, obrigado.